Primeiro, esse distanciamento que foi acelerado, que foi acentuado em razão da pandemia. Eu noto sim um distanciamento. O virtual, os juízes são uma categoria que tem, por mérito, são capazes, um concurso dificílimo, tem todas, um cargo de grande responsabilidade, então tem que ser muito bem remunerado, mas eu noto, às vezes, um distanciamento, às vezes, ali da realidade da parte, acentuado com a questão do virtual. E aí, quando a gente vai para o virtual também, choca-se com esse espetáculo, essa criação desse espetáculo em torno das audiências, das tretas jurídicas. Porque aí você vai para uma audiência virtual, mais fácil de gravar, e aí tem profissionais, pasmem, se bem que a OAB tem proibido isso, a gente vê que até transmitir a audiência ao vivo fazem isso. Ah, mas não é segredo de justiça, todo mundo tem acesso. Ok, mas daí você transmitir num canal de YouTube, transmitir numa rede social, eu acho isso muito problemático. E o que isso tem a ver com prerrogativa? Porque a prerrogativa não pode ser sinônimo, não pode ser utilizada como se fosse um privilégio, um abuso, inclusive para coibir o magistrado. Sim, coibir o magistrado. Que a gente falou do lado de cá, né? Vamos também falar do lado de lá. De advogados que às vezes usam disso, né, para criar uma saia justa no magistrado. É tanto que é livre o direito de gravar a audiência, mas você tem que comunicar, olha, eu estou gravando a audiência. E gravar para quê? Para garantir a prova do seu cliente. Para garantir, e assim, não estou partindo do pressuposto de uma má-fé do juiz, nada disso. Até porque 100% dos servidores judiciais, na minha concepção, são íntegros e honestos, até que provem o contrário. Né? Não tem nessa de falar que 99%, não, 100%. Se não tem processo transitado em julgado, punindo e tal, todo mundo, para mim, serventuário judiciário, é honesto, probo e competente. Então, quando você fala em gravar as audiências, é para assegurar que alguma coisa ou outra não seja esquecida. Às vezes até você mesmo, advogado, olha, teve essa fala, teve essa situação que eu deveria explorar melhor, e eu passou batido na hora, eu posso explorar isso melhor numas alegações finais, eu posso explorar isso num recurso. Enfim, é para isso, não para necessariamente punir, constranger, coibir, forçar o juiz a decidir de acordo com o que você entende que é certo para o seu cliente. Longe disso. Muito menos para criar espetáculo. Só que alguns advogados, que a gente tem visto, usam isso para fazer disso um espetáculo. E aí trazem todo um ranço, né, para qualquer advogado que fale em gravar audiência, que fale em filmar audiência, seja ela uma gravação de uma vídeo, né, de uma audiência feita de forma via videoconferência, seja no presencial, coisa que é totalmente permitida, inclusive o STF já decidiu sobre isso. Então isso é pacífico. Agora, voltamos. Usar isso para criar espetáculo, usar isso para constranger o juiz, usar isso para se promover de uma maneira indevida, isso não é fazer uso da prerrogativa. Isso é ser antiético. Isso pelo contrário, realizar infração disciplinar, né? E olha, e se não for, coisa pior. Ok? Então, a violação de prerrogativas, o que é prerrogativas? Nada mais são do que a proteção que a lei dá do advogado poder exercer efetivamente a sua profissão. E aí você usar disso para fazer espetáculo, para constranger juiz, isso tem que ser punido da mesma forma que aqueles que violem as prerrogativas devem ser punidos. Aqueles que abusam do uso da prerrogativa devem ser punidos, assim como aqueles que violam, porque violar prerrogativas é crime, né? Já tem um tempinho já que é crime. Ter um advogado ali no exercício da sua função, as suas prerrogativas violadas, é crime. E aí, falando objetivamente, o que seriam essas prerrogativas? Além dessa gravação autorizada da audiência,
além de acesso e comunicação com o cliente, né? Receber tratamento à altura da advocacia, sabendo que não há hierarquia, exercer com liberdade a sua profissão, ter respeitado seu escritório, sua correspondência, mais o quê? Ter a presença da OAB quando efetivamente tiver que ser preso, né, ou for preso no exercício da advocacia, ter acesso livre às salas de tribunais, ter acesso livre às dependências da audiências, cartórios. Aí vem a questão também, né? Esse ter acesso livre, vejam bem, eu não vejo problema nenhum de você querer falar com o juiz, igual eu já disse, até com o assessor, dependendo da situação, eu falo. E o juiz fala, não, ele não pode atender agora porque, ou vou chegar essa notícia para você, ele não pode atender, o juiz não pode atender agora porque ele está sentenciando, que ele está despachando. Ué, qual o problema de esperar? Você tem que esperar. Não é assim esse acesso livre. Alguns até defendem, não, é só anunciar, olha, eu quero falar e tal, e já ir entrando. Eu acho que, assim, isso é um pouco temerário e, assim, um pouco desnecessário. Por que desnecessário? A gente tem que saber, meus amigos, que o juiz vai julgar a causa do seu cliente, o juiz vai colher a prova. A menos que, e aí eu reprovo completamente, certos advogados que a gente vê que criam um ambiente de tensão junto a determinada jurisdição para forçar que aquele juiz se dê por impedido, que já sabe como é que é mais ou menos o pensamento dele, para forçar alguma situação. Né? Isso não é uma coisa recomendável, legal, devida. Você não tem que criar essa animosidade com o juiz, não pode criar, até porque o juiz vai julgar a sua causa, vai colher a prova. E eu sempre lembro de um livrinho do Piero Calamandrei, né? Eu passo lá para os meus alunos lá da graduação, quando eu dou aula de prática, é um livrinho curtinho, que fala, né? Como é que é eles juízes vistos por nós advogados, alguma coisa assim. Nós juízes vistos por eles advogados, se eu confirmar o nome do livro aqui certinho, mas o fato é, você tem que ter uma relação boa com os juízes, por questões, sim, práticas, de ordem prática. Ele vai instruir seu processo. Eu estou falando para ser amiguinho dele, eles, os juízes, vistos por nós, vistos por um advogado. Piero Calamandrei. É um livrinho curtinho, simplesinho, fácil de ler, que fala, né, que ressalta isso tanto que é importante, né? A relação do advogado com o juiz tem quase de sedução, né? Sedução, calma lá, né? Não vamos levar o pé da letra. Eu falo no seguinte sentido, de você atrair ali a confiança do juiz, atrair o olhar do juiz, né? E isso muitas vezes importa de você dançar, às vezes, conforme a música. Não querer se impor. É claro que cada advogado tem seu estilo, mas você chegar numa audiência, você não pode esquecer que quem conduz a audiência é o juiz, tá na lei. Né? O juiz conduz a audiência, não é o advogado que conduz a audiência. É claro que o advogado vai fazer uso da prerrogativa dele, vai fazer uso da palavra, mas está lá no artigo 139, olha lá. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições. E ele vai poder exercer poder de polícia, requisitando quando necessário força policial, manter a ordem e o decoro, ordenar que se retirem da sala de audiência quem se comportar inconvenientemente, requisitar força policial, registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Vejam, meus amigos, essa parte é importante. O juiz tem que registrar em ata todos os requerimentos, inclusive os que foram indeferidos, é óbvio. Todos. Todos. Ah, mas é absurdo o que o advogado falou. Não importa. Ele, advogado, que se for o caso até responda posteriormente pelo absurdo que falou e requereu que fosse consignado em ata. Mas deve ser consignado. Então, vejam, você não vai ser submisso ao juiz de forma alguma, até porque
você está ali um operador do direito assim como ele. E aí quando fala que tem um tratamento igual, tem um tratamento igual nada. O juiz tem vaga no fórum e o advogado não tem. O promotor fica lá conversando com o juiz e tem cafezinho, o advogado não tem. Não, gente, quando fala tratamento igualitário, é claro que essas questões, elas trazem um simbolismo. Mas quando tratamento igualitário, é no sentido assim, de poder se colocar, de se portar, não ser tolhido no seu direito de se manifestar perante o judiciário, desde que seja dentro das suas funções. O advogado, de maneira alguma, pode ser tolhido de se manifestar perante o judiciário no exercício das suas funções. É nesse sentido. Então, veja, o juiz não vai ser arbitrário, fazendo o que ele bem entender, mas também o advogado não vai achar que ele vai mandar no juiz, né? Que ele vai mandar na forma que vai ter que ser conduzida a audiência. Não é assim. Acima de todos os agentes, né, está a legislação. E é claro que a legislação ela é passível de interpretação, e as interpretações são diversas. Agora, o juiz conduz a audiência. Você não concorda com aquela maneira que o juiz está conduzindo a audiência, não vai querer você mudar ali na hora o juiz, que você não vai conseguir. O que você vai fazer é se documentar, é se preparar, para posteriormente você tomar as medidas. Um recurso, talvez até uma reclamação junto à corregedoria. Agora, não adianta você achar, o que você tem que fazer é se precaver. Como eu disse, né? Como a gente bem viu aqui, a lei fala que todos os requerimentos, todas as manifestações devem constar em ata, devem ser documentadas. E aí você vai se documentar para aquele ato abusivo, arbitrário, depois ser corrigido, né? Depois ser objeto de uma correção, depois ser objeto, inclusive, de uma punição. Então, tem hora que bater boca, levantar a voz, bater na mesa, essa não é a solução. É óbvio que ninguém tem, como diz na gíria, né, sangue de barata. Eu mesmo, nossa, mãe. Há quem diga, não, mas você é tão calmo. Meus alunos falam, professor, você é tão calmo. Mas eu, às vezes, eu fico nervoso a ponto de ficar cego. Né? Você não vê ali o que está... Então, essa hora que você tem que respirar fundo e pensar racionalmente. O juiz vai xingar, vai esbravejar, vai bater na mesa, o promotor vai ser irônico, vai te destratar, enfim, a outra parte, o que for. O que você vai fazer? Se documentar. Se documentar, registrar em ata, usar da gravação. Eventualmente, se for uma coisa muito esdrúxula, acionar a prerrogativa aí do seu estado. Né? Por exemplo, não, doutor, sai da sala que eu vou encerrar a audiência sozinha. Inclusive, eu vou ouvir a testemunha sem a sua presença. Aí não. Aí, meu amigo, é a hora... Aí sim, o pessoal gosta de aparecer nas redes sociais. Aí é a hora de se sentar e falar assim, aqui, ó, excelência, estou gravando, não saio daqui de jeito nenhum. Enquanto não for encerrada a audiência na minha presença, enquanto a testemunha não for ouvida, né? E aí é a hora que se falar que vai chamar segurança, o que for, tá na chuva para se molhar. Você vai ficar quietinho lá e vai esperar até a segurança te tirar da audiência, porque aí não, encerrar uma audiência, ouvir uma testemunha sem a presença do advogado, ouvir a parte sem a presença do advogado, não constar o requerimento do advogado, mas não vai ser gritando, batendo na mesa que você vai fazer valer isso. Né? Vai ser usando os instrumentos legais.